Voltamos à nossa entrevista com Ana Gomes. Agora, para olharmos para o presente e, de uma forma geral, para o nosso país e também para o contexto no exterior, estamos a viver uma situação de guerra na Europa, tendo em conta a sua experiência, como olha para a resposta europeia? Bom, eu que nasci e vivi na Guerra Fria, nunca pensei que iríamos passar por esta situação, que eu não classifico de Guerra Fria, eu classifico de Guerra Quente, porque nem no tempo da Guerra Fria havia ameaças de intervenção com armas nucleares entre as principais potências. E como a Rússia tem vindo repetidamente a fazer desde o início da invasão à Ucrânia. A Europa. Eu gostaria que houvesse uma Europa da segurança e da defesa. Eu bati nos 15 anos em que estive no Parlamento Europeu para que houvesse uma Europa da segurança e defesa. Não houve porque os governos não quiseram. E porque, no fundo, puseram sempre todos os ovos na NATO. E, portanto, hoje quem aqui risca são os Estados Unidos. São os Estados Unidos que são determinantes para, por exemplo, o esforço de autodefesa da Ucrânia. Foram os Estados Unidos que decidiram, a certa altura, mudar a posição e passar a fornecer armas para a Ucrânia se poder defender. A Europa tomou algumas medidas que são importantes, mas cuja aplicação é fica bastante aquém dos propósitos, desde logo ao nível das sanções aos cleptocratas. Por exemplo, aqui em Portugal temos notícia que há um cidadão russo, que obviamente não é cleptocrata, que teve uma conta com 242 euros arrestada, e não vemos até hoje, por exemplo, qualquer medida tomada em relação ao português mais rico, que sabemos que obteve a nacionalidade por forma fraudulenta, que é Abramovich. Ou então as questões relacionadas com o consumo de gás e de petróleo e carvão vindo da Rússia, sabendo que é por essa via que estamos, de facto, a financiar, vários países europeus, a Europa, a financiar o esforço de guerra, de agressão à Rússia, da Rússia à Ucrânia. É evidente que o que se está a passar, as consequências desta agressão, estão para além da própria Europa. Por exemplo, quando países como, mas implicam também, têm implicações também para a Europa, quando a Finlândia e a Suécia, por causa do que aconteceu, rompem com um estatuto de décadas até de neutralidade e pedem a adesão à NATO, compreendendo que esta invasão mudou o mundo. Exato. Mudou o mundo. E em que, independentemente do que essa adesão da Finlândia e da Grécia à NATO implica para a Rússia, que é obviamente uma tremenda derrota estratégica, sim, que a Rússia tem que agradecer ao Sr. Putin, sem dúvida que reduz o estatuto da Rússia, que era suposta ser ainda uma potência, à impotência que vemos no avanço na Ucrânia, aquilo que se propôs fazer na Ucrânia, e a prazo convoca-nos a todos, à Europa também, para um novo tipo de enfrentamento, que é aquele que se desenha a nível global com a China. E que não interessa a ninguém, obviamente, mas que poderá também ser inevitável. Tudo vai também muito depender de como é que esta crise vai terminar e do próprio papel que a China venha a ter. Até aqui não tem sido positivo, mas pode ser que mude por compreensão de que isto não serve os próprios interesses estratégicos da China. No meio disto tudo, a Europa podia ser muito mais do que o anão político que ainda hoje é, sendo a potência económica decisiva que existe, que construímos. Sim. E em relação a esta união entre os Estados-membros, que tantos líderes europeus têm vindo a sublinhar, acha que é possível mantê-la? A União na União Europeia é sempre feita de compromissos e muitas vezes não... por exemplo, surpreendeu-me logo a seguir à invasão
a súbita mudança que houve, que foi claramente pressão das opiniões públicas sobre os governos europeus em relação à Rússia. Mas agora temos visto as dificuldades, por exemplo, com o tipo de chantagem que a Hungria está a fazer e que não tem apenas a ver com necessidades próprias para substituir o fornecimento do petróleo da Rússia à própria Hungria. Tem a ver com os próprios interesses de Orbán como o cavalo de Troia de Putin dentro da União Europeia. Há uma coisa que para mim é muito clara, é que em última análise, a Rússia pode invocar aqui a NATO hoje como inimiga, foi isso que resultou, digamos, até do discurso do dia 9 de maio, em que ele não mencionou sequer a Ucrânia e tentou encontrar uma nova justificação para aquela dita operação militar, que era as ameaças que vinham do Ocidente, da NATO. Mas, de facto, quem ameaça a Rússia, e é a principal razão porque uma Rússia autocrática, como é a Rússia de Putin, e não falo, eu não quero humilhar a Rússia enquanto comunidade de cidadãos e nação, mas quero que esta direção autocrática seja realmente derrotada ali na Ucrânia. Precisamos disso, porque o verdadeiro inimigo de Putin é o projeto de paz e democracia que é a União Europeia. Esse sempre foi o objetivo dele. Eu vi, enquanto membro do Parlamento Europeu, e a interação, desde logo, com a Duma e com outros atores russos, que a União Europeia e o projeto de democracia que a União Europeia significava e que a Ucrânia aspirava, era o que realmente era ameaçador para o projeto autocrático de Putin. E, portanto, a Europa tem que ter consciência disto. Se não o tiver, enquanto não o tiver, vai continuar a ser irrelevante e vulnerável. E olhando para dentro, para Portugal, para a postura que o nosso Ministério tem vindo a ter, era maior vulnerabilidade do que a escandaleira que aí vai em torno da Câmara de Setúbal, que parece não ser só a Câmara de Setúbal. A total... E não é só uma questão de bom senso e de sensibilidade relativamente às necessidades dos refugiados ucranianos que acolhemos, é a permissividade, a complacência relativamente a indivíduos que quase de certeza operavam como espiões em favor de uma potência que tem desígnios, como digo, antagonísticos à democracia no nosso país e na Europa. Sim. Sim, muito rapidamente, como é que comenta a postura de Portugal, do nosso Ministério, em relação ao que está a ser feito na Ucrânia? Eu acho que Portugal tem feito tem expressado posições solidárias com a Ucrânia, que resultam muito do sentimento popular da opinião pública portuguesa, de total solidariedade com o povo ucraniano perante esta bárbara, cruel agressão, punitiva, criminosa por parte da Rússia, de Putin. Tenho a sensação que há setores nacionais que não estão tão convictos como o conjunto da população e que descuraram muitos aspectos de segurança nestes últimos anos, não só em relação à Rússia, mas em relação à penetração de outras potências, por exemplo, também a própria China, do ponto de vista económico, e que de alguma maneira vulnerabilizam a nossa posição e a tornam, se olharmos para a forma como essa solidariedade declarada é na prática aplicada, a um tremendo fosso. Também aproveitando a sua experiência europeia, no início desta legislatura tornou-se um facto político incontornável a possibilidade de António Costa candidatar-se a um cargo europeu. E o que eu lhe perguntava é qual é a importância relativa a termos um nacional, neste caso Presidente da Comissão Europeia. Há algo a ganhar com isso para o país? É determinante na nossa evolução? Sem dúvida que é importantíssimo termos um nacional nas posições-chave das instituições europeias. A Comissão, a Presidência da Comissão, ou como Comissário, ou como Presidência do Conselho, ou mesmo como deputados.
eurodeputados. Nós precisamos perceber que nós precisamos ter os nossos melhores nesse contexto, porque cada vez mais é nesse contexto, de facto, se decidem as grandes questões que importam ao país e que afetam o país, incluindo a legislação que se aplica no país, como estamos a ver agora, por exemplo, a propósito de todo o debate que vai por aí sobre os metadados. E, portanto, a própria evolução da União Europeia que se desenha, por exemplo, como é recomendado pela Conferência sobre o Futuro da Europa, de seguir num caminho federalizante, até completado com a ideia que Macron relançou de uma confederação de países candidatos em torno, mostra que é de facto no plano europeu que as decisões vão ter que ser tomadas, porque os desafios com que estamos confrontados não podem ser resolvidos por nenhum país isoladamente. Seja o problema da regulação, por exemplo, do digital, seja as questões de segurança. Nós precisamos trabalhar a nível europeu. E para isso precisamos ter os nossos melhores nesses diferentes quadros e não temos que ter aquela postura que era tradicional, incluindo no meu partido, de que para Bruxelas mandam-se os que não fazem cá falta. Não. Nós precisamos dos nossos melhores nas instituições europeias e, portanto, se houver a possibilidade de alguns dos nossos mais experientes quadros assumirem funções de relevo nas diversas instituições europeias, nós não devemos desperdiçá-las. Okay. Para terminarmos, uma última pergunta. Foi candidata à presidência da República. Vê-se a ter uma intervenção política ativa no futuro? Como sempre tive no passado, enquanto eu cá estiver, e se tiver saúde, naturalmente que não concebo viver sem ter intervenção política. É uma questão de cidadania e essa intervenção pode-se fazer de muitas maneiras. Eu gosto particularmente do modo como neste momento faço essa intervenção política através dos meus comentários na TV e também através da minha interação com várias organizações da sociedade civil. A vida política não se esgota nos partidos políticos e eu sou uma demonstração disso. Ana Gomes, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Chegamos assim ao fim da nossa entrevista. Obrigada a quem nos acompanhou. Esta entrevista continuará disponível em jornaleconómico.pt, onde poderá também acompanhar as últimas notícias da atualidade. Até uma próxima!